Muito se fala sobre tudo isso aí, mas a gente esquece, principalmente a mídia, de uma coisa, de uma palavra que é fundamental no futebol e não tem para onde correr. Existe um processo e esse processo que a gente chama no futebol, ele tem ele é chamado por uma palavra muito importante que se chama ciclo. E o ciclo no futebol, ele tem que ser processual. Ou seja, o que eu quero dizer? Você pode pegar das gerações passadas também, mas eu vou pegar ali de 94 para cá, se baseando na seleção de 90. Por exemplo, o Brasil foi campeão de 1994, mas a seleção base de 94 foi a seleção de 90 que foi muito criticada e tinha um cara que no final, quando o Brasil foi campeão em 94, nós chamávamos ele de xerife, mas em 90 ele foi muito criticado, que foi o Dunga. O Dunga foi por conta dele completar o ciclo dele, começou muito criticado, depois chegou na Copa de 94 como o grande xerife, a grande força, o equilíbrio do meio campo, que dava sustentabilidade para Romário e Bebeto fazer o que fizeram na Copa de 94, trazendo a Copa do Mundo para nós. Mas em 94 tinha um carinha que se chamava Ronaldo Fenômeno. Então o Ronaldo Fenômeno já estava na Copa de 94. Ronaldo Fenômeno é bicampeão mundial da Copa do Mundo em 94 e em 2002. Vamos chegar em 2002. E aí a gente esquece um pouco dessas coisas, que o Romário serviu muitas das vezes até que o Ronaldo completasse o seu ciclo de maturação como escudo para as porradas que vêm pro cara que é protagonista de uma seleção, assim como o Neymar é hoje. Mas eu vou chegar lá. E aí, de 94 para 98, em 98, infelizmente, o Romário se machuca às vésperas da Copa, e o Ronaldo, que já tinha passado por todo o seu processo do ciclo de maturação, ele assume como o eventual protagonista de uma Copa do Mundo, e muito bem preparado, e muito bem reforçado, e muito bem estruturado, porque ele passou pelo ciclo. Se eu não me engano, em 94 ele nem jogou, foi para 98 como protagonista da Copa, e aí infelizmente aconteceu o que aconteceu e tal, e o Brasil não foi campeão, e a França acabou sendo campeã de 1998. Ainda dentro do ciclo de Ronaldo Fenômeno, em 2002, fomos para a Copa do Mundo com Ronaldo Fenômeno ainda como o grande protagonista da seleção, por mais que tivesse passado por aquelas lesões, mas ali se dava início a um novo ciclo, o ciclo de Kaká na seleção. Kaká foi para a Copa do Mundo, também em 2002, se não me engano, ele não jogou. Se eu tiver errado aí nesses dois ciclos entre Kaká e Ronaldo em 94 e Kaká em 2002, você pode me corrigir aí, mas se eu não me engano, o Kaká não jogou e foi para uma Copa do Mundo e foi campeão na seleção de Ronaldo Fenômeno. Ou seja, Kaká dava início a um processo de um ciclo dentro da seleção brasileira, no qual ele viria a ser protagonista de 2010. Mas olha só, estamos falando de 2002. E aí nós vamos para 2006 com uma seleção totalmente estrelada, com Ronaldo, Adriano, Ronaldinho e Kaká, que estava começando a se maturar, né? E começando a ser protagonista como um carro forte que foi em 2010. Sendo que o Kaká ainda não estava totalmente preparado para ser protagonista em 2006, naquela seleção estrelata do Quarteto Fantástico. E também tinha outros dois jogadores, e um deles era melhor do mundo, que era o Ronaldinho Gaúcho, que também foi preparado em 2002, eu esqueci de citar. E ele foi para um ciclo como protagonista também junto com o Ronaldo Fenômeno na seleção. E ali em 2006 aconteceu o que aconteceu, o Brasil não foi campeão, porém, de 2006 para 2010, nesse ciclo de 2006 para 2010, foi quando a seleção começou a desandar. Foi quando ciclos acabaram sendo quebrados no meio do caminho. Estou falando do ciclo do Adriano Imperador, do ciclo que o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká eram para ter levado como ali os maiores expoentes. E aí eles chegam na seleção de 2010, o Kaká ainda conseguiu jogar, né? Kaká que foi muito criticado por ter renovado no Real Madrid, que para mim, ao meu ver, naquela época era para ele ter saído para poder dar continuidade à sua carreira e chegar muito mais forte do que chegou na Copa de 2010. Em 2010, a gente fez aquela semifinal histórica contra a Holanda, no qual aquela bola do Kaká, que ele dá aquela chapada característica dele, Ter Stegen vai lá e pum, Stecklenburg vai lá e dá aquele tapa, pum, e tira. Enfim, e aí só tinha o Kaká que conseguiu chegar naquela Copa de 2010. Aconteceu o que aconteceu com a
Adriano Imperador em relação ao pai dele. Ronaldinho Gaúcho foi para um outro rumo da carreira. E aí nós chegamos em 2010 só com o Kaká, já chegou mal, machucado e tal, problema de pubalgia, enfim. E aí o Brasil cai numa semifinal. E aí nós vamos para 2014. Lembra do ciclo? Em 2010 era muito se pedido Neymar e Ganso na seleção brasileira. Mas, por ser o Dunga, e todo mundo sabe que o Dunga tem uma personalidade muito forte, ele não abraçou o que a gente chama de ciclo, que é o que nós estamos falando agora. E aí ele não leva o Neymar para o princípio do seu ciclo. Olha o tamanho do Neymar, ele não leva o Neymar para o princípio do seu ciclo. E aí quando chega em 2014, porque o Kaká é retirado, é afastado da seleção, até tem uma passagem de bastão do Kaká para o Neymar, sendo que o Kaká precisava estar ainda um pouco mais, ter dado um pouco mais de continuidade na seleção brasileira, e ele não conseguiu dar, todo mundo sabe aí pelos problemas físicos que teve e tal, e o declínio da carreira. Mas aí, se nós tivéssemos dado início ao ciclo do Neymar em 2010, o Neymar já ia chegar mais preparado para 2014. Mas não, o Neymar foi para uma estreia de Copa do Mundo, assumindo um protagonismo numa seleção. Vamos falar português claro, o Neymar não estava devidamente preparado para ser protagonista de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Então o Neymar, em 2010, não tinha dado início ao seu ciclo na seleção. E aí ele já vai para 2014 estreando numa Copa do Mundo como protagonista de uma seleção brasileira. Olha o tamanho do peso que foi colocado em cima de um jovem, de um garoto que sequer tinha jogado uma Copa, sequer tinha um experimento de ir para uma Copa e ver lá, por exemplo, como o Kaká viu em 2002 um Ronaldo, como o Kaká viu em 2002 um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho, esses caras. Ele não foi preparado para isso. De estar ali no banco, ali quietinho. Caraca, mano. Pô, se eu entrar, eu tô tremendo as pernas. O Neymar não teve esse tipo de preparo. Então ele vai para 2014, faz uma excelente Copa e recebe as porradas, as críticas que um cara que, eu posso dizer assim, que é âncora, ou carro forte, ou carro de frente numa seleção brasileira, deve receber. Então ele, a borda dele foi maturando em relação a tudo isso, jogando, sendo um protagonista. Ele não teve um preparo, ele não teve um início, meio e um fim nesse processo de ciclo. Para mim, ele só teve o meio e o fim, porque agora ele tá passando, aí jogou 2014, 2018, foi quando o Vinícius Júnior apareceu, e agora 22, que é um processo aonde o Vinícius Júnior, como todos os outros que foram grandes ídolos como Kaká, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, chegaram na seleção, já não chegaram jogando. Até que o Ronaldinho Gaúcho sim, chegou jogando em 2002, mas não era o protagonista. Há um novo ciclo que está se criando para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele é sobrenatural, porque eu tô falando de duas lendas do futebol brasileiro. Eu tô falando do Ronaldo, que para mim foi o melhor atacante que eu vi jogar, e tô falando do Kaká, que foi um dos melhores meias que também vi jogar. E eles começaram na seleção seu ciclo indo para uma Copa do Mundo sem jogar. E em 2022, o Vinícius Júnior foi para o seu princípio de ciclo de uma Copa do Mundo jogando, sendo protagonista junto com o Neymar. Então assim, gente, não antecipem os fatos, não dê celeridade a um processo de um ciclo que o Vinícius Júnior, daqui a 2 ou 3 anos, ele vai ter que começar a dividir porque para mim, ao meu ver, o Neymar precisa ir para mais uma Copa do Mundo para poder passar o bastão pro Vinícius, porque querendo ou não, o Neymar, cara, ele é tão grande, que as porradas que vêm da seleção brasileira, hoje ele já tem maturidade suficiente para poder absorver, pegar aqui, guardar e jogar fora. Você imagina o Vinícius Júnior, ela joga no Real Madrid e tal, não sei o que, mas espera aí. Ao lado dele eu tenho Benzema, eu tenho Toni Kroos, eu tenho Modric, eu tenho Carvajal, eu tenho diversos outros jogadores, eu tinha Marcelo no ano passado, eu tenho diversos outros jogadores que passaram por esse ciclo de maturação no seu clube, que é o Real Madrid, o maior clube do mundo, e isso não tem discussão, mas que eles, por conta das outras gerações, tipo de Sérgio Ramos, de Vieira, de Raul, eles souberam passar por esse ciclo e foram maturados para que eles pudessem ser hoje o que são. E hoje no Real Madrid, é óbvio que o Vinícius tem críticas porque ele hoje é o atual melhor jogador do Real Madrid em atividade. Ele é o melhor jogador do Real Madrid em atividade, mas ano passado foi o Benzema.
E ele dividiu esse protagonismo com o Benzema. E o Benzema foi o melhor do mundo. O que eu quero dizer? Para o Real Madrid, talvez ele já esteja pronto, mas para uma seleção brasileira, ele ainda precisa do Neymar, assim como ele precisou ano passado do Benzema. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, não vamos correr com o ciclo do Vinícius. Deixa o Vinícius ali, à sombra do Neymar, porque ele já tá demonstrando que ele vai ser um cara extraordinário. Ah, mas ele já é maior do que o Neymar? Se ele ganhar Champions a nível de carreira, sabe, troféu, título, ele é maior do que o Neymar, se ganhar Champions. Tecnicamente, ele ainda não é maior do que o Neymar e ele tem melhorado muito. Tanto é que ele fez um golaço no jogo da Champions agora contra o Manchester City, com um dos fundamentos que era uma das suas maiores críticas. Então, assim, o cara tá melhorando. Deixa o cara maturar. Deixa o Neymar lá. O Neymar é tão grande que o Neymar tá servindo como escudo pro Vinícius chegar e não cometer os mesmos erros que o Neymar cometeu a chegar numa Copa do Mundo como protagonista. Fazer cabelinho, amarrar fita aqui, amarrar fita ali, fita na cabeça, fita no cu que ele amarrou. Então, é óbvio que ele merece críticas, mas a gente também tem que entender que ele não teve um processo de ciclo, de passagem de bastão para ele. Deixa o Neymar fazer o que ele tem que fazer ainda na seleção e vamos parar de tentar correr com o Vinícius. O Vinícius vai ser maior do que o Neymar. Isso é fato, se não desvirtuar a carreira. Não fazer escolhas erradas, assim como o Neymar fez em sair do Barça e ir para um PSG. Ele vai ser maior, mas ele ainda precisa de um escudo, assim como o Ronaldo precisou do Romário, assim como o Kaká precisou do Ronaldo e assim como um dia o Neymar precisou do Kaká e o Kaká não estava lá para poder fazer essa passagem de bastão para ele. Tanto o Kaká quanto o Adriano Imperador e quanto o Ronaldinho Gaúcho. O moleque vai chegar, o moleque é bom demais, mas ele precisa passar pelo ciclo dele. Tudo tem um processo e ele vai passar por esse processo, vai nos trazer, na verdade, muitas alegrias. É sobre isso.